Hoje é dia de falar sobre direito do consumidor e a gente recebe o advogado Rodrigo Valente. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ronaldo, bom dia, Maringá e toda a região. Doutor Rodrigo, hoje a gente vai falar sobre propaganda, sobre publicidade. Bom, eu acho que é importante a gente primeiro entender, tem diferença propaganda e publicidade? Não são a mesma coisa? Tem diferença, Ronaldo. É uma dúvida bastante comum, um engano bastante recorrente para a população em geral. A propaganda, no qual nós nos referimos normalmente, é em relação à divulgação de ideias, como, por exemplo, propaganda político-partidário, quando um determinado partido está fazendo toda aquela divulgação das ideias do partido. Isso é propaganda. Já publicidade é quando alguém está tentando vender ou promover um objeto, uma prestação de serviços ou qualquer tipo de interesse de um consumidor em adquirir aquele bem que está sendo divulgado. Então, existe uma distinção bastante significativa. A propaganda, então, estou falando de ideias, talvez, que estejam sendo propagadas. E a publicidade é algo que busca vender. Exatamente. A propaganda ela não tem um cunho econômico e já a publicidade ela tem esse cunho econômico. Ela quer fazer uma propagação para poder fazer a venda. Já a propaganda, na verdade, a propagação é de ideias como questões de partidos políticos, que é um exemplo bem clássico. Então, acho que o grande diferencial para a gente entender é justamente ter essa noção de que a publicidade está relacionada com uma finalidade econômica. Exatamente, uma finalidade econômica, seja direta ou indireta, mas há um interesse de você querer passar aquela ideia de forma a ter algum benefício econômico. Bom, e aí dentro dessa esfera da publicidade, nós temos problemas na ordem do direito do consumidor? Exatamente, até porque há uma série de publicidades enganosas e abusivas. E essas publicidades elas têm que ser contidas porque elas induzem o consumidor a alguns equívocos. A publicidade abusiva, por exemplo, torna-se tem-se a publicidade abusiva quando há uma discriminação de qualquer tipo de gênero, seja de raça, de credo, de qualquer forma de discriminação. Já a publicidade enganosa é aquela que leva o consumidor a acreditar em um determinado ponto, em determinada propagação de venda de um produto, mas na verdade, a hora que ele vai verificar, não é bem aquilo que está sendo divulgado. E isso acontece com bastante frequência. Isso acontece com bastante frequência. A publicidade discriminatória ela é vedada pelo nosso ordenamento, porque ela realmente acaba induzindo uma aflição para aquele que está sendo discriminado. Então, dessa forma, pode a parte que se sentir prejudicada reclamar ao CONAR, que é o Conselho Nacional de Regulamentação Publicitária, que tomará as devidas providências. Então, quando houver algum xingamento, alguma discriminação, se você se sentir ofendido com aquela veiculação publicitária, você deve procurar o CONAR pela internet mesmo e fazer essa reclamação, e lá haverá um conselho que verificará se há ou não a discriminação, a abusividade ou não, para que possa tomar as devidas providências e retirar a publicidade do ar. Bom, dentro desse campo da publicidade, é muito normal a gente observar que elas associam sentimentos, por exemplo, a um produto. Então, se você consome tal coisa, você vai ser mais feliz. Se você consome tal coisa, você vai sentir prazer. Esse tipo de associação de coisas que não estão diretamente relacionadas ao consumo, o objetivo do produto, é considerado abusivo? Exatamente, Ronaldo. Essas questões abusivas é exatamente em razão desse tipo de veiculação, de conotação de que se você estiver consumindo aquele determinado produto, você vai ser mais feliz. Ou, se você não tiver aquele produto, você não vai ser aceito perante a sociedade ou perante o seu grupo. Esse tipo de associação, ela é abusiva e deve ser afastada do nosso dia a dia. Você citou, inclusive, há pouco sobre a questão da discriminação. Às vezes a gente nota algum resquício na propaganda, quer dizer, na publicidade, de uma discriminação em relação a um determinado gênero, alguma coisa do tipo. Tem sido recorrente, inclusive, que o CONAR haja, né, nesses casos e tire essas publicidades do ar ou impeça que elas sejam veiculadas, né?
Exatamente, e não só apenas isso, também que promovem um tipo de segregação, qualquer coisas que possam afrontar o semelhante. Me lembro recentemente de uma publicidade de uma determinada marca de refrigerante em que haviam vários xingamentos para estrangeiros, né? Agora nós estamos falando de Olimpíadas, muitos estrangeiros, então um determinado personagem acabava passando uma tradução equivocada de forma que levava um vexame a quem estava passando essa mensagem. E essa publicidade ela foi afastada pelo CONAR, tendo em vista que foi reconhecida a abusividade. Isso acaba gerando um grande transtorno e um custo para a empresa que acabou promovendo esse tipo de publicidade para o seu produto de uma forma irregular que não deveria ter sido feita. Isso é bastante interessante. Em um outro aspecto, você disse que qualquer pessoa, ao se sentir ofendida, pode pode entrar em contato com o CONAR. Isso pode ser feito, inclusive, pela internet? Exatamente. A internet hoje facilita todas as nossas formas de reclamação e o CONAR, basta acessar, que lá tem todo o procedimento de como se fazer esse tipo de reclamação. É claro que, uma vez submetido, vai ser verificado por um conselho, já que o Conselho Nacional de Regulamentação Publicitária, para verificar se está adequado ou não aos termos publicitários. Bom, já que estamos falando de publicidade, a gente tem um tempinho, eu quero só perguntar mais uma questão, algumas questões ligadas à criança, à infância. Hoje essa é uma área também bastante delicada, a gente já mencionou aqui em ocasiões anteriores. Isso tem preocupado, né? Porque a criança é mais suscetível à mensagem publicitária. Então há um cuidado maior nesse sentido. Mas também fala-se, inclusive, do impedimento à publicidade voltada para as crianças. Em que pé está essa discussão hoje, doutor Rodrigo? Eu acredito, Ronaldo, que como a criança tem aquela qualidade de hipervulnerável e muitas vezes nós sabemos que a criança acaba assistindo televisão sem o cuidado dos pais, ou seja, os pais estão fazendo outras coisas e as crianças estão assistindo, tem que tomar um certo cuidado adicional quando a publicidade é direcionada para essas crianças, para esses hipervulneráveis. Porque qualquer situação que haja uma mensagem subliminar ou algo abusivo ou algo enganoso, deve ser tomadas as devidas cautelas e afastado esse tipo de publicidade enganosa, abusiva em relação ao direcionamento das crianças, com certeza. E a grande preocupação no debate para proibir a publicidade voltada para as crianças é justamente porque elas acabam sendo mais facilmente seduzidas e estimulam o consumo, né? Exatamente. Não há que se estimular o consumo, mas sim conscientizar essas crianças, os adolescentes, para um consumo consciente. Porque consumir não traz felicidade. Pode trazer felicidade em 5, 10 minutos ou talvez alguns dias, mas é algo que acaba se tornando cíclico para que sempre consuma cada vez mais, Ronaldo. Doutor Rodrigo, valeu pela nossa conversa, foi um prazer mais uma vez. Obrigado e até a próxima oportunidade. Nós conversamos com o Dr. Rodrigo, ele que é nosso colunista, toda segunda-feira está com a gente, falando sobre o direito do consumidor. E a você que acompanhou o nosso papo de hoje, a você que esteve com a gente nesta manhã, o nosso muito obrigado. Uma excelente segunda-feira, uma excelente semana para você.